Bem-vindo à nossa sexta aula de pneumática. O assunto de hoje é um exemplo de aplicação: transportador pneumático. Pneumática, aula 6, transportador pneumático. Vamos iniciar a aula de hoje vendo a correção da tarefa de validação da presença da aula passada. A tarefa dizia o seguinte: dê uma breve descrição do funcionamento do circuito pneumático aqui representado. Então, eu tenho aqui um circuitinho que tem duas válvulas de duas vias, acionamento por botão, retorno por mola, que tem o escape silenciado. São, respectivamente, as minhas válvulas que nomeei como A1 e A2. Uma válvula principal aqui vai acionar um cilindro de simples efeito retorno por mola. Essa válvula principal é composta por duas vias, acionamento tipo duplo piloto pneumático. Então, como é que funciona esse circuitinho? Ao pressionarmos momentaneamente o botão da válvula A2, a válvula A0 vai para a posição de avanço do cilindro. O cilindro avança e vai permanecer avançado. Ao pressionarmos momentaneamente o botão A1, a válvula A0 vai para a posição de recuo do cilindro. O cilindro recua e vai permanecer recuado. A velocidade de avanço/recuo pode ser modificada na válvula reguladora de fluxo. Se você escreveu algo parecido com essa explicação que está em azul aqui na tela, eu considero válida a sua resposta. Vamos então para o desafio. Eu deixei na aula passada um desafio: você instalar o FluidSim, tentar simular esse circuito e verificar o seu funcionamento. Se você não conseguiu instalar o FluidSim, não se preocupe, você vai conseguir acompanhar o nosso curso assim mesmo, pois eu vou explicar o circuito detalhadamente durante as nossas aulas. Então, como é que funciona esse circuito, né? Vamos do desafio. Eu tenho aqui uma válvula A2, que é uma 3 vias, acionada por botão, com retorno por mola e com o escape silenciado. Aqui a nossa válvula A1, que é a mesma coisa, 3 vias, retorno por mola, e acionamento tipo rolete, com escape silenciado para a atmosfera. Tem a nossa válvula principal aqui, só que agora não é mais uma válvula 3 vias, é uma válvula 5 vias. Por quê? Porque eu vou acionar agora um cilindro de duplo efeito. No cilindro de duplo efeito, eu tenho força para empurrar e força para puxar. Nesse cilindro, eu preciso de um acionamento que tenha 2 vias, ar para fazer o cilindro avançar e ar para o cilindro recuar. Então, das 2 vias na parte superior, 3 vias na parte inferior, pressão e 2 escapes. Isso é uma válvula 2 vias e ela tem duplo piloto pneumático, ou seja, o sinal do ar comprimido vai acontecer em duplo piloto pneumático da mesma forma que aconteceu no circuito anterior. Como é que é o funcionamento desse circuito? Ao pressionarmos momentaneamente o botão da válvula A2, um sinal pneumático pilota a válvula A0 para a posição de avanço do cilindro A. A haste do cilindro A avança e atinge o fim de curso A1. O fim de curso A1 pilota a válvula A0 para a posição de retorno. O cilindro A retorna à sua posição inicial. Aí eu tenho um ciclo de avanço e retorno quando eu aperto, quando eu primo o botão A2. Então, ao primir o botão A2, ao pressionar o botão A2, esse sistema vai fazer com que o cilindro avance até o seu final do curso e retorne à posição inicial. Vamos ver a simulação desse circuito? Na tela, o nosso circuitinho do desafio.
eu tomei a liberdade aqui de trocar aquelas válvulas reguladoras de fluxo. Essa válvula aqui, ela deixa passar o ar entrar no cilindro, mas não deixa o ar sair livremente. O ar é obrigado a passar pela reguladora de fluxo. A mesma coisa vai acontecer aqui. O ar entra livremente aqui no cilindro, mas ao escapar, ele vai ser obrigado a passar pela constrição da reguladora de fluxo. Eu tenho aqui duas regulagens de fluxo. Esse regula a saída, portanto, regula o retorno do cilindro, e esse aqui regula a saída deste lado da haste, que regula então o avanço do nosso cilindro. Vamos ver ele funcionando. Basta oprimir o botão da válvula B2 e aí o nosso cilindrinho avança, recua. Durante a simulação dá para perceber aí a indicação do nosso ar comprimido entrando e saindo. Como as duas reguladoras de fluxo estão na mesma posição, o cilindro avança e recua no mesmo tempo. Vou dar uma paradinha no software aqui, vou modificar aqui a nossa velocidade de recuo, vou trocar aqui para uns 40%, 30%, pronto, uns 30%. Uma vez regulada então essa válvula, ela vai impedir que o ar saia livremente. O ar vai entrar livremente, mas vai sair constrangido aqui pela válvula de regulação de fluxo. O resultado é que o avanço será maior, com maior velocidade, e o recuo vai ser com menor velocidade. Vamos ver a simulação. O avanço continua sendo rápido, mas o recuo foi lento, porque essa válvula aqui, ó, o ar está passando pela constrição. E essa aqui, a válvula não está passando pela constrição. Então eu tenho aqui a regulação nessa válvula do recuo, tempo de recuo, e na outra válvula do tempo de avanço. Então é esta a nossa simulação. Agora, de volta para a tela, nós vamos falar sobre o nosso transportador pneumático. Esta figura você encontra na apostila de pneumática, que eu disponibilizei logo na primeira aula de pneumática. Você pode dar um pulinho lá, você vai ver esse transportador e vai ver também explicações complementares a esse vídeo. Nós vamos verificar como é que funciona de forma intuitiva. A gente chama esse processo de análise de projeto ou análise pelo método intuitivo. Intuitivo significa que basta eu olhar o sistema que eu vou conseguir entender ele sem maiores explicações. Eu vou conseguir entender ele de forma intuitiva. Aqui eu tenho um cilindro chamado de cilindro A, cujo objetivo é elevar uma caixa que vem para uma esteira aqui na parte inferior. Uma vez elevado o cilindro, vai acontecer aqui que eu tenho um outro cilindro, que foi chamado de cilindro B, cujo objetivo é empurrar a caixa aqui para a esteira superior. Esse tipo de transportador é bastante usado em aeroportos para o transporte de cargas e malas e também na indústria para posicionamento de peças, containers e caixas. Vamos ver como é que funciona esse sistema. O cilindro A avança e eleva o pacote. O cilindro B avança e empurra o pacote sobre o transportador. O cilindro A retorna à sua posição inicial. O cilindro B retorna à sua posição inicial. Então, para esse sistema, nós descrevemos ele assim, né? O cilindro A avança, o cilindro B avança, o cilindro A recua, o cilindro B recua. Nós temos algumas formas de representar isso na pneumática. 4 formas são descritas aqui na nossa bibliografia. A primeira forma é a forma cronológica, é a que a intuição nos mostra. E foi aquela que eu usei para explicar o transportador. Eu representei aqui, ó, representação cronológica. O cilindro A avança o pacote e eleva o pacote. O cilindro B empurra o pacote sobre o transportador e o cilindro A retorna à sua posição inicial, o cilindro B retorna à sua posição inicial. A mesma explicação eu poderia dar através de uma representação que a gente chama de representação algébrica. A representação
algébrica, para avanço da haste, eu uso o símbolo mais. Para retorno da haste, eu uso o símbolo menos. Então, lendo a expressão aqui, A mais, B mais, A menos, B menos, eu posso dizer que o avança, B avança, A recua, B recua. Eu posso escrever numa linha só, ou ainda posso escrever um comando por linha. E aí fica como está mostrado aqui, A mais, B mais, A menos, B menos, ou seja, A avança, B avança, A recua, B recua. Também poderia mostrar esse sistema através de uma representação vetorial, onde uma setinha para a direita representaria o avanço, uma setinha para a esquerda representaria o retorno. Fica meio intuitivo, a gente escreve da esquerda para a direita, então o avanço da esquerda para a direita e o retorno da direita para a esquerda. Portanto, então, ficaria cilindro A com uma setinha para a direita, cilindro B com uma setinha para a direita, cilindro A com uma setinha para a esquerda e cilindro B com uma setinha para a esquerda. Eu leio essa representação vetorial como cilindro A avança, cilindro B avança, cilindro A retorna, cilindro B retorna. Também posso representar através de uma tabela. Na representação do tipo tabela, eu descrevo o movimento, o cilindro e a sua ação. Então, veja que na primeira linha da tabela eu tenho o movimento número 1, avança o cilindro B fica parado. No segundo movimento, cilindro A parado, o cilindro B avança. No movimento 3, cilindro A retorna, cilindro B fica parado. E no quarto movimento, eu tenho aqui o cilindro A parado e o cilindro B retorna. Quando eu faço projetos de automação, eu devo prover o movimento de apenas um elemento de comando, de trabalho. Ou seja, quando o A avançou, eu não avancei o B. Não é só porque a aplicação exige que seja assim. Na maioria das aplicações, se eu não tiver uma exigência contrária, eu vou sempre movimentar apenas uma haste ou um cilindro por vez. Também eu posso representar esse circuito através do que a gente chama de trajeto passo. Neste caso, se representa uma sequência de movimentos de um elemento de trabalho, levando-se ao diagrama movimentos e as condições operacionais dos elementos de trabalho. Isso é feito através de duas coordenadas, uma representando o trajeto dos elementos de trabalho e a outra o passo. Aqui nesse gráfico, vou representar, por exemplo, o movimento do cilindro. Quando o sinal está aqui na parte inferior, o cilindro está recuado. Quando o sinal está na parte inferior desse gráfico, o cilindro está avançado. O eixo Y é o eixo do trajeto. O eixo X aqui, na horizontal, é o eixo do passo. Aqui eu tenho a representação de 1, 2, 3, 4, 5 passos. E eu tenho aqui a representação do trajeto na vertical. O que dá para analisar no primeiro intervalinho aqui? E o cilindro avança, né? Olha, primeiro intervalinho, o cilindro avançou. E ele ficou avançado nos passos 2 e 3. Ocorreu o recuo no passo 4. Aí também fica uma forma bem legal de analisar o nosso circuito pneumático. Outra forma de analisar é através do diagrama trajeto-tempo. Neste diagrama, o trajeto de uma unidade construtiva é representado em função do tempo, contrariamente ao diagrama trajeto-passo. Neste caso, o tempo é desenhado e representa a união cronológica na sequência entre as distintas unidades. Para a representação gráfica, vale aproximadamente o mesmo que para o diagrama trajeto-passo, cuja relação está clara através das linhas de união, linhas de passos, sendo que as distâncias entre elas correspondem ao respectivo período de duração do trajeto na escala de tempo escolhida. Enquanto o diagrama trajeto-passo
oferece uma melhor visão das trajetórias e suas correlações, no diagrama trajeto-tempo pode-se representar com mais clarezas as diferentes velocidades de trabalho. Vamos observar o nosso diagrama aqui. A primeira diferença é que os quadrados, vamos dizer assim, as divisões, elas não são exatamente iguais. A primeira divisão aqui, ela é grande, e as duas últimas aqui, elas são menores. Isso significa que eu tenho tempos diferentes de avanço e de recuo. Observe aqui, o cilindro A avançou durante esse primeiro tempo aqui, enquanto o cilindro B ficou aqui recuado. Durante o segundo período de tempo, o cilindro A se manteve acionado, avançado, e o cilindro B avançou. Dá para a gente comparar. O primeiro tempo e o segundo tempo são aproximadamente iguais, o que leva a gente a entender que os tempos de avanço de ambos os cilindros foram parecidos. Porém, no passo 3 aqui, observe o recuo do cilindro A. Veja que o recuo foi num tempo menor do que o tempo do avanço. Foi esse primeiro nosso quadrado aqui. Então, o tempo de recuo do cilindro aqui é maior. Enquanto isso, o cilindro B se manteve parado. Em seguida, o cilindro B recuou, enquanto o cilindro A se manteve parado. Para ambos os cilindros, dá para perceber que os tempos são diferentes, de avanço e de recuo. Não importa se você vai fazer o trajeto passo ou o trajeto tempo, a representação gráfica fica parecida. Uma vez feita a representação, qualquer que seja, gráfica, algébrica ou cronológica, nós podemos partir agora para a construção, para a representação do circuito que irá comandar esse sistema. Na próxima aula, nós vamos falar do projeto desse circuito. Nesta aula, nós vamos apenas analisar o seu funcionamento. Vamos ver aqui como é que funciona esse circuito pneumático. Veja que, construtivamente, ambos os cilindros, tanto A e tanto B, são acionados por válvulas 5 vias, o A0 aqui e o B0 aqui. Para início do processo, eu vou usar um botão aqui, a válvula A2. Poderia ser um sensor de peça. Na nossa simulação, eu vou usar aqui um botão. E os outros elementos aqui recebem, respectivamente, a A1 aqui e a B2 aqui, roletes escamoteáveis. O que significam roletes escamoteáveis? Significa que estes roletes acionam apenas em um sentido. Vamos olhar em detalhe aqui a figura do cilindro A, onde a gente vê a representação do cilindro do fim de curso FC1, na ponta da haste do cilindro. Quando o cilindro atingir aqui a posição final do movimento da haste do cilindro A, vai haver o acionamento, porque existe embaixo dessa representação desse símbolo uma setinha aqui indicando o avanço, um cilindro avanço, da direita para a esquerda. Já vamos olhar em detalhe agora o cilindro B. No cilindro B, o FC4 aqui, tem um rolete escamoteável e a setinha está indo da minha direita para a esquerda, indicando recuo. Ou seja, quando a haste do cilindro B avançar, ela não vai acionar o FC4. Ela vai acionar apenas o FC3 no seu final de curso. Então aqui eu tenho dois roletes escamoteáveis, o FC4 e o FC. Como é que funciona esse circuito? Nós já vimos o diagrama trajeto-passo e as formas algébricas. Vamos agora estudar esse circuito lá na simulação. Agora, na tela do FluidSim, a gente pode estudar esse circuito em funcionamento. Uma vez iniciada a simulação, vou pressionar momentaneamente aqui o botão de Start, seria o sensor de peça na frente da esteira lá.
o cilindro A avança, o cilindro B avança, o cilindro B recua, o cilindro A recua. E aí você pode observar a sequência de acionamento estudada. Os pilotos nas válvulas A0, né, na válvula do cilindro A0, na válvula no cilindro B0 aqui. Então, aí a representação, o circuito pneumático sendo simulado. Mais uma vez. Bacana, né, pessoal? Eu posso regular aqui as velocidades. Clicando aqui, olha, vou trocar aqui para que o recuo desse cilindro seja menor, aqui, em torno de 30%. Agora nós vamos observar um recuo mais lento no cilindro A. Ele avançou com uma velocidade de 50% e vai recuar bem lentinho aqui, mostrando os fluxos do ar. Vou aproveitar que eu estou no FluidSim aqui, nós vamos inserir aqui um diagrama de trajeto tempo. É só ir lá na biblioteca e buscar por diagrama. Vamos começar inserindo aqui o cilindro A, do primeiro exercício, do primeiro circuito. O cilindro B, olha lá, ele criou lá o circuito de educação. Depois nós vamos inserir aqui as válvulas de botão lá, o A2. Depois eu vou inserir o A0. Depois eu vou inserir o B2. Depois eu vou inserir o B0. Depois eu vou inserir o B1. Finalmente lá o nosso A1. Então eu tenho aqui o nosso diagrama trajeto-tempo. Vai se modificar conforme o funcionamento do nosso circuito. Vou dar uma simulada nele aí, né? Pressionar momentaneamente o A2. Veja que o gráfico está sendo construído à medida que os movimentos acontecem. Olha lá. Como eu fiquei parado, novamente, olha lá. Vamos ver o gráfico sendo construído aqui, ó. Então aí eu posso simular o nosso circuito e depois fazer uma análise do gráfico trajeto-tempo. Veja então como é que ficou o nosso diagrama trajeto-tempo do nosso circuito pneumático do transportador. E aí fica fácil fazer a análise dos movimentos, observando aí o desenho gráfico que representa um movimento do transportador. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da sua participação aqui na nossa aula 6. No sala de aula, no tópico 6, você vai encontrar o item tarefa 6. Dá um pulinho lá e responda o formulário. Lá você vai encontrar esse circuitinho e a seguinte pergunta. Dada a representação algébrica A avança, A recua, B avança, B recua. Descrever o funcionamento cronológico. Você vai ter um campo para fazer uma breve descrição cronológica do funcionamento desse circuito. Um bom estudo e até a próxima!